Hoje eu quero falar de um tema muito importante que pode mudar o conceito da nossa vida. O entendimento que nós temos a respeito do Senhor Jesus. Naturalmente você já ouviu falar na palavra resetar. Resetar quer dizer começar de novo. E na vida do Senhor Jesus aconteceu isso. Nós vemos que, na realidade, ele sendo Deus, deixou a sua divindade e veio para viver uma vida humana, coerente com os humanos. Então, ele deu uma parada na sua autoridade, no seu poder de Deus, para conviver com os humanos, para conhecer os nossos problemas, para interceder por nós, para ser um vencedor, como homem. E nós vemos, na realidade, Jesus tinha um segredo. Eu vou revelar esse segredo, mas antes vou fazer uma oração, para que Deus abra a tua mente, o teu entendimento, para que você possa entender, compreender a palavra do Senhor. Senhor Deus, nesse instante, em nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos para aprender a conhecer os segredos do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Bem, eu quero que você preste atenção e se inscreva. Dê um joinha, compartilhe com seus amigos o que nós vamos aprender hoje a respeito do nosso Deus. Em Isaías 11:2, está falando das 7 manifestações do Espírito do Senhor. E nós vimos que diz a palavra sabedoria, inteligência, conselho, conforto, conselho e temor do Senhor. São 7 manifestações, não é 7 espíritos, mas 7 manifestações do poder de Deus, que foi dado ao Senhor Jesus para que ele pudesse fazer a sua obra redentora entre nós. E nós vimos, se a gente prestar atenção, houve um segredo que quase não se fala. Qual seria esse segredo do Senhor Jesus? Naturalmente, ele despojando-se do seu poder, que está lá em Filipenses 2, nós podemos ver, para ele vencer as trevas, vencer a tentação, era preciso ele ter poder. Só que não era o poder dele, era o poder do Pai. Por isso, Deus lhe deu. Ou seja, Deus mesmo, através de Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, veio demonstrar o seu poder, sua glória, o seu amor pela humanidade. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele viveu 29 anos. Era um homem santo, mas não manifestou o poder, ele não tinha o poder. Mas Jesus fez o que nós deveríamos fazer. Nas 7 manifestações do Espírito, ele buscou conhecimento. Por quê? Porque ninguém pode fazer alguma coisa se não conhecer, não souber o que está fazendo. Jesus buscou, das 7 manifestações, a primeira coisa que ele buscou foi conhecer. Veja, nós falamos agora há pouco que a palavra resetar quer dizer reiniciar. Então Jesus zerou, vamos dizer assim, deixou o seu poder de Deus, a sua glória, a sua autoridade, e veio viver entre os humanos. Naturalmente, ele poderia pecar, mas não pecou. Ele veio, assim, na condição de Adão, antes do pecado. Então, ele era livre para escolher o que muitas vezes nós não somos, porque na realidade, muitas vezes, nós não temos a sabedoria, não temos a inteligência, não temos o conselho do Senhor, o conforto, a fortaleza, o conhecimento. Vamos parar aqui no conhecimento.
Jesus então buscou, nesses 29 anos que ele viveu, uma vida santa, um homem santo, não tinha pecado, mas não tinha poder. E ele então buscou conhecer aquilo que ele mesmo tinha dito, porque ele era o Verbo. Ele era o realizador do pensamento do Pai. Então nós vemos que Jesus, ele teve que começar tudo de novo. Ele buscou, então, no conhecer. Qual a diferença de Jesus para nós? Ele buscou no Pentateuco a revelação da palavra de Deus, que era ele mesmo, no Torá. Então, 29 anos, ele estudou o Torá. Imagina a vantagem que Jesus teve, a sabedoria que ele teve, a inteligência que ele teve de buscar na fonte do conhecimento, que é a palavra de Deus, que é o pensamento de Deus que Jesus viveu. Então, esses 29 anos, todos os dias, ele buscava conhecer e ele aprendeu a confiar no Pai. Repara que a diferença de Jesus para o ser humano normal é que nós nascemos no pecado, vivemos no pecado e muitas vezes não temos conhecimento da palavra de Deus. E a pessoa aceita Jesus como seu Salvador e Senhor. Mas muitas vezes a gente vê pessoas, quando vê assim acontecer um milagre, em vez de dar glória a Deus, ele diz que o diabo também cura, o diabo também faz obras. Então, ele deixa de aprender na palavra de Deus para aprender no livro do diabo. Jesus era diferente. Esses 29 anos, ele estudou, ele aprendeu a conhecer o Pai, o amor do Pai. E quando ele foi ser batizado, na realidade, ele já tinha o conhecimento das Escrituras. Por isso ele dizia, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque se você não conhece uma coisa, você não pode falar com certeza, com firmeza. E Jesus, então, quando ele foi batizar, ele já estava preparado no conhecimento, que é a principal coisa. Nós não podemos falar de algo que nós não conhecemos. Nós não podemos falar de algo que nós não temos vivência, que não temos experiência naquilo. Jesus sabia o que queria. Ele sabia o que buscava. E ele confiou no Pai. Veja que quando ele foi submerso na água, ao sair, o Pai se revelou. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo veio e pousou sobre ele, trazendo o poder do alto, porque Jesus agradou o Pai. Em Isaías 11:2 nós vemos que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ou o Espírito do Senhor veio sobre ele. Repare, irmãos, nós temos que entender isto. Se você conseguir entender, a partir de hoje você vai ser um vencedor, uma vencedora. Então ali está revelado as três pessoas da Trindade. Jesus, que era o Salvador, que precisava fazer a obra na condição humana. E ele dependeu do Pai. Veja, quando ele dizia, eu e o Pai somos um, o Pai que está em mim é que faz a obra. Se a gente prestar atenção, Jesus confiou tanto no Pai. Ele poderia ter pensado, e se o Pai agora quiser viver sem mim? Porque Deus também fala. Jesus é o Verbo é a palavra. E se o Pai quiser ficar só ele e o Espírito Santo e me deixar? Deu para entender, porque ele estava sem o poder de Deus. E quando ele sai da água, ainda molhado, o Espírito fala para ele, o Espírito Santo fala para ele, agora você vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Repara, Jesus poderia desconfiar, mas espera aí, eu vim para salvar a humanidade e agora eu sou mandado para o deserto. Mas Jesus confiava no Pai. Jesus arriscou tudo. Na verdade, ao recetar para nos salvar,
Ele foi destituído de poder. O poder que ele exerceu era o poder do Pai. A mesma coisa nós. Nós temos que ter uma confiança absoluta na palavra de Deus, na direção do seu Espírito. E Jesus, então, na direção do Espírito, foi para o deserto. Veja, ele não reclamou, ele não pestanejou, ele não pediu uma barraca, não pediu comida, não pediu água, não pediu nada. A confiança dele estava absoluta no Pai. E ele sabia que o Pai o amava e que ele tinha esta missão para cumprir. Isso é muito importante, irmãos, a gente entender isso. Jesus não venceu porque era Deus. Jesus venceu porque foi obediente à palavra de Deus. Ele não titubeou. Ele não ficou assim, com receio. Do jeito que ele estava, ele foi para o deserto. E lá, nós sabemos que Jesus foi vencedor, não porque era Deus, porque ele estava na forma humana, mas ele foi vencedor, porque ele tinha armazenado nesses 29 anos, ele esqueceu tudo e ele teve que reaprender aquilo que ele mesmo tinha falado, porque ele era o Verbo, ele era a palavra de Deus. Ele era o realizador do pensamento de Deus, o Pai. Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas. Então, se a gente prestar atenção, a criação de tudo que existe é um sonho de Deus. Deus sonhou, vou fazer as estrelas, vou fazer os mundos, vou criar anjos. Jesus pegava o pensamento do Pai, igual nós, quando alguém nos diz para fazer algo que ele pensou, a gente vai e realiza. Jesus era o realizador do pensamento do Pai. Então ali, nós vemos uma coisa muito importante que você precisa aprender. Quando o Senhor Deus mandou o Espírito Santo, mandou Jesus para o deserto, é porque Jesus estava preparado. A Bíblia diz que Deus não dá um fardo maior do que nós podemos suportar. Então Deus sabia que seu filho estava preparado para enfrentar o inimigo. Você tem consciência disso, de que as lutas que vêm para você é permissão de Deus para a tua própria edificação? Então Jesus teve que viver, começar tudo de novo, resetar. Mas ele tinha os recursos na 7ª manifestação do Espírito do Senhor, como nós já falamos lá em Isaías 11:2. E nós vemos que Jesus esperou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Não veio comida, não veio. Ele estava no relento, não tinha, vamos dizer assim, abrigo contra animais peçonhentos. De dia era um calor de 50 e tantos graus. À noite baixava abaixo de zero. E Jesus só com a roupa do corpo. Acredito que ele pensava, o Pai sabe o que está fazendo. Eu vim para vencer o inimigo. E ele não titubeou, ele confiou, ele buscou em oração a graça de Deus. Ele não estava preocupado com comida ou com proteção física, porque ele sabia que o Pai sabia o que estava fazendo. Ele arriscou tudo. Se a gente prestar atenção, Jesus arriscou tudo. Deixar de ser Deus para ser humano, sujeito a pecar, sujeito às intempéries do tempo, das vicissitudes da vida, por amor a nós, por amor ao ser humano. Então, repara, 40 dias, não tinha comida, não tinha água, não tinha abrigo, não tinha nada. Mas ele tinha uma coisa, o Espírito do Senhor veio sobre ele, ali quando ele foi batizado, e ele buscou os recursos do céu na oração. Então nós vemos que, na realidade, nesses 40 dias, Deus o Pai não fez nada assim para aliviar Jesus, para ajudar Jesus, porque a batalha era de Jesus, não era de Deus o Pai. Também não era de Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo fez por Jesus o que faz por você e por mim. Se você buscar conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ele te faz lembrar daquilo que foi dito. Então, nesses 40 dias, Jesus não estava
se preparando como muita gente pensa que ele foi no deserto para buscar poder. Ele não foi buscar poder. Ele já tinha poder quando o Espírito Santo desceu sobre ele, lá no Jordão. Quando o Pai disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo veio e pousou sobre Jesus, no seu ombro. Então, aquela luta não era do Espírito Santo, não era de Deus o Pai, não era dos anjos, que queriam também intervir, mas Deus não permitiu. A mesma coisa, a luta que você passa, a luta que eu passo. Quem tem que vencer somos nós, em nome de Jesus. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, você está em desvantagem. Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E muitas vezes, como aconteceu com Jesus, acontece com nós. No caso, por exemplo, do Senhor Jesus, com 40 dias sem comer, sem beber, mas naquela confiança, o Pai sabe o que está fazendo. Se Ele me mandou aqui, Ele sabe o que é preciso fazer. Eu vou aguardar, meu Pai. Você tem aguardado no Senhor? Você tem confiado que Deus é contigo? Mesmo quando as coisas estão pesadas, quando você não vê nada pela frente, quando você não consegue, assim, ter um vislumbre de vitória. Você acredita que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, é onipresente, Ele está presente, e Ele pode todas as coisas? Ou você é daqueles que só acredita quando as coisas estão boas para você? Nós temos que aprender a confiar em Deus quando as coisas estão boas. E temos que aprender a confiar em Deus quando as coisas não estão boas. Sabendo que Deus não pode fugir de si mesmo. Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. E ainda que você tenha andado pelo vale da sombra da morte, ainda que você tenha servido a Satanás, ainda que você tenha estado no erro, Deus está presente, aguardando que você o reconheça e o busque, como Jesus fez lá no deserto. Então, o que aconteceu? 40 dias, ele não teve resposta de nada, e o inimigo pensou, agora é a minha chance. Ele está na forma de homem, se ele agir como Deus, ele perde a parada. E ele veio e tentou a Jesus. Se, a palavra se, significa dúvida. Significa, assim, uma alternativa. Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus tinha poder para fazer aquilo. Mas Jesus não veio para isso. E o Espírito Santo, então, fez o que fez com Jesus, porque Jesus conhecia a palavra. Ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia os 5 livros de cor. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece o seu Salvador? Então, ele tentou, por dúvida em Jesus, se tu és o Filho de Deus. Jesus poderia ter pensado, poxa vida, eu esperei todo o tempo, o Pai me enganou. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer, eu posso. Ei, se Jesus tivesse feito isso, ele teria perdido a parada. E o Espírito Santo fez Jesus lembrar que nem só de pão vive o homem, que está lá em Deuteronômio 8:3. O Espírito Santo fez apenas isso. Como faz por você, que faz por mim, quando nós conhecemos a palavra de Deus? O Espírito nos faz lembrar daquilo que precisamos, que é o que ele falou, né? Quando você estiver na frente de magistrados, pessoas importantes, não se preocupe, porque o vosso Pai vos fará lembrar do que falar. Só que o inimigo trabalha com isso. As pessoas não estudam a palavra de Deus, não têm conhecimento, não buscam conhecer. Fica esperando o que Deus vai fazer. Na hora certa, o Espírito Santo vai mover e vai fazer e tal. É um erro. Você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que buscar, você tem que ter conhecimento, você tem que saber quem é você, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o diabo. Veja, o Espírito Santo só trabalha com aquilo que você conhecer. Esse é o erro nosso. E essa foi a vitória de Jesus, porque ele buscou conhecer o Pai. Ele buscou conhecer os pensamentos de Deus, que ele mesmo tinha captado na forma de Deus e fazia acontecer. Então, nós temos uma coisa muito importante: conhecimento dos
da sétima manifestação, Jesus usou o conhecimento. E o Espírito Santo, como é fiel, fez ele lembrar, nem só de pão vive o homem. Então nós conhecemos as outras atitudes do diabo. Quando viu que Jesus retrucou dentro da palavra de Deus, ele não tinha saída, ele tentou. Eu vou mais uma vez, vou tentar. E transportou Jesus no pináculo do templo. Usou Isaías contra Jesus, levando ele no templo. Ele citou ali o Salmo 91, ele também conhece. Mas Jesus, lá em Isaías, conhecia a palavra. E ele disse, se tu és o Filho de Deus, atire daí de cima. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem do respeito para não tropeçar em pedra. Veja, o diabo também conhece a palavra. Ele falou uma verdade. Ele usou novamente a palavra se. Se é dúvida. Ei, Jesus conhecendo a palavra, o Espírito Santo fez ele lembrar. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o diabo foi na terceira tentativa. Ele queria fazer Jesus tropeçar. E então, transportando ele no alto monte, ele disse, se tu és o Filho de Deus, abandona tudo isso. Não precisa sacrificar. Basta você se dobrar diante de mim. E eu te darei tudo. Então ele mostrou os reinos desse mundo, mostrou as riquezas, mostrou os prazeres, mostrou tudo. Tudo isso eu te darei. E o diabo, na verdade, não estava errado. Porque ele tomou de Adão. O mundo jaz no maligno. Ele também falou uma verdade. Mas Jesus não se deixou impressionar e disse, vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestará culto. Jesus foi lá em Deuteronômio, novamente, 8:16. E a Bíblia diz que o diabo o abandonou, o deixou. Agora, vamos fazer uma pequena retrospectiva. Por que Deus o Pai não veio em favor de Jesus? Por que Deus não expulsou Satanás? Porque essa luta era de Jesus. Ele estava lutando por nós. Ele estava pleiteando a nossa chance de salvação para sermos colocados no seu corpo e sermos vencedor. Coisa que Adão perdeu lá no deserto, no Éden, Jesus recuperou no deserto. E a Bíblia diz que o diabo o deixou. E os anjos vieram e serviram a Jesus. O que Jesus precisava ali? Urgente. Era água e comida. Deus tinha, assim, impedido que os anjos intervissem. E eles viam o seu mestre, o seu capitão, o seu general, ali sofrendo, mas não podiam fazer nada, porque são obedientes à palavra de Deus. Os anjos são ministros de Deus que ministram em favor dos que vão herdar a salvação. Os anjos é o poder de Deus, a extensão do poder de Deus, que nos socorre, nos ajudam, mas eles têm que ter autorização de Deus. É isso que às vezes a pessoa não entende. E acha que os anjos têm que fazer. Não é assim. Nós temos que pedir a Deus, em nome do Senhor Jesus, a proteção dos anjos. Eles estão prontos para nos ajudar, mas eles recebem ordem de Deus. Anjo não age por conta própria. E nós vemos então que Jesus foi servido, o diabo saiu. Mas repara, o diabo não saiu porque Jesus conhecia a palavra. O diabo não saiu porque Jesus citava versos bíblicos. O diabo não saiu porque Jesus era Deus. O diabo saiu quando Jesus ordenou. E quando você agradar a Deus, o Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja do teu coração. O que mais agrada a Deus? Por acaso, não é a obediência à sua palavra? Não é a guarda dos seus mandamentos? Não é o que Jesus diz? Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Eu guardei os mandamentos do meu Pai. Por isso o Pai se agrada de mim, o Pai está comigo. Você também quer ser um vencedor? Quer ser uma vencedora? Quer agradar a Deus? Guarde os seus mandamentos. Nós conhecemos ali, em Êxodo 20, os 10 mandamentos que foram dados por Deus. Deus falou e Deus escreveu pessoalmente. Não foi Moisés que deu os 10 mandamentos.
foi Deus, o próprio Deus, ou seja, Jesus, no caso, ali manifestando o poder de Deus, se apresentou no Monte Sinai e deu as normas do reino de Deus. Então, os 10 mandamentos é a norma do reino de Deus. Entende isso? Se você entender isto hoje, a tua vida pode mudar daqui para frente. Não fica esperando que o pastor, não fica esperando que o irmão, não fica esperando que o papa, não fica esperando que os teólogos venham resolver o seu problema. Não fique esperando que, porque você está na igreja, que no tempo certo Deus vai derramar o Espírito e você vai ser cheio do Espírito para fazer a obra. Na realidade, quem está buscando agora, quem está gemendo, quem está sendo frustrado, quem está assim preocupado com as coisas de Deus, vai ser os que vão receber o poder. O poder de Deus é dado assim paulatinamente, à medida que você vai se conscientizando, você vai praticando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai derramando um pouco mais. Imagina uma caixa de água aí de 100 mil litros. É muita água. Mas, se ela tiver um furinho, e ninguém cuidar de tapar aquele furinho, vai chegar uma hora que vai faltar. É onde que, aquele provérbio que diz, e onde tira e não põe, certamente vai faltar. Então, à medida que você for obedecendo a palavra de Deus, à medida que você for andando no assim diz o Senhor, como Abraão viveu, como Moisés viveu, como Elias viveu, como Eliseu viveu, como esses homens do passado, que também como nós, muitas vezes vacilaram, mas se agarraram às promessas do Senhor. Quando você confiar realmente na palavra de Deus, sem questionar, sem duvidar, como Jesus, ele não questionou, ele não duvidou. E na tentação, ele não ficou implorando, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, a coisa está difícil. Não. Ele estava certo, porque ele confiou naquilo que ele mesmo tinha deixado de lado para viver entre nós. Então, 29 anos. Qual é a vantagem de Jesus sobre nós? Ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha conhecimento do que significa obedecer a Deus. Jesus preferiu, se fosse o caso, perder a vida ali na inanição, do que fazer uma obra usando o seu poder de Deus. Ei, você está disposto, está disposta a andar no assim diz o Senhor? Você compreende que Apocalipse 14, de 6 a 12, as 3 mensagens angélicas, é a última chance que Deus está dando à humanidade para voltar a obedecê-lo? Quando você pega isso aí, Apocalipse 14, de 6 a 12, as 3 mensagens angélicas, e compara ali com Êxodo 20, verso 8 a 11, onde está falando, lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalhará, fará toda a tua obra, mas o 7º dia do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem teu servo, nem o estrangeiro da tua porta para dentro. Porque em 6 dias, verso 11, fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se você prestar atenção, Deus ali está se revelando, o Supremo Criador. Ali ele instituiu as normas do seu reino, aquele povo que tinha saído do Egito. Deus estava mostrando para eles, eu sou o Senhor. Esta é a norma do meu reino. Nós podemos até simplificar, pegar os 10 mandamentos e simplificar em 2. Amar a Deus sobre, acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. Se nós fizermos uma comparação, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito entre Deus e o homem. Então, quem ama a Deus sobre todas as coisas, não tem outro Deus diante dele, não faz imagem de escultura, não toma o nome dele em vão, e guarda o seu santo sábado, que é o dia de descanso, dia de adoração a Deus. E quem ama o próximo como a si mesmo, honra pai e mãe,
não mata, não rouba, não adultera, não diz falso testemunho, não cobiça as coisas alheias. Os 10 mandamentos. Esta é a norma. Então, você pode pegar na íntegra os 10 mandamentos, ou pode também simplificar. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, até na tua própria vida. E o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que Cristo mandava a gente considerar até o nosso inimigo. Por quê? Porque ele tem parte de Deus em si. Quem despreza o próximo está desprezando a Deus. Está tirando uma oportunidade de mostrar a glória de Deus e de, assim, desprender um amor pelo seu semelhante e por Deus. Que você venha entender, que você venha a compartilhar com seus amigos, que você se inscreva no canal Emanuel, que é Deus conosco, e que você entenda que Deus está buscando um povo lavado e remido no seu sangue. Ei, ajuda nesta obra missionária. Dê a sua aprovação. Não fique escondido, achando que no tempo certo Deus vai te revestir. O teu dia é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Cristo venceu porque conhecia as Escrituras. E Ele nos dá a dica. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você buscar conhecer a palavra de Deus, você vai ser mais do que vencedor. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a pessoa que deu crédito à tua palavra e pôr em prática, eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida vai mudar. O Senhor resetou-se, reiniciou, e nós temos que iniciar novamente nesta caminhada de vitória para a tua glória e para o teu poder. Que os teus anjos, meu Pai, acompanhem esta mensagem. E quem ouvir e der crédito, ele venha nascer de novo. Ele venha ter uma nova experiência com Cristo Jesus. É o meu desejo, a minha oração. Amém.